Hoje, vamos mergulhar num tema que mexe com todo mundo: o perdão. Mas não só o perdão aos outros, e sim todo o caminho psicológico para a gente sair da culpa e encontrar a liberdade. Baseado na obra de Rossandro Klingey, a gente vai entender como o ressentimento pode ser uma verdadeira prisão e como a gente encontra a chave para sair dela. Vamos começar. Olha, essa frase de Tertuliano já diz tudo, né? Ela coloca na mesa uma escolha muito clara: a satisfação de um momento, que é a vingança, ou a paz que dura uma vida inteira, que vem com o perdão. É exatamente nesse dilema que as pessoas que vamos conhecer hoje se encontram. Para começar, vamos entender o problema principal, o que a gente está chamando aqui de armadilha da culpa. É basicamente um ciclo vicioso. Sabe quando a gente culpa os outros pela nossa infelicidade? Pois é, isso nos impede de seguir em frente. Acabamos presos num ciclo de frustração e amargura. E para ilustrar isso, vamos conhecer o Marcos. Ele é contador e quando olha para a própria vida, o que ele sente é que ela é uma sombra do que deveria ter sido. Ele se sente preso, sabe, numa sensação de mediocridade, sempre olhando para o que poderia ter sido, em vez de viver o que a vida dele realmente é. E com essas palavras, o Marcos resume todo o desespero dele. E claro, na cabeça dele, o grande culpado por essa vida medíocre tem nome e sobrenome: João Alberto, o chefe. É para ele que o Marcos direciona todo o seu ressentimento, toda a sua frustração profissional, dia após dia. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que alimenta essa armadilha da culpa. Existe um conflito psicológico, uma verdadeira guerra que acontece dentro de muita gente. A guerra entre a pessoa que a gente é de verdade e a pessoa que a gente acha que deveria ser. A psicologia ajuda a gente a entender isso com duas ideias. Primeiro, o eu real, que é quem a gente é agora com nossos defeitos, qualidades, tudo junto. E do outro lado tem o eu ideal, que é aquela versão perfeita de nós, moldada pelo que a nossa família, a sociedade e nós mesmos esperamos. O problema é que o buraco entre esses dois eus costuma ser a fonte de muita, mas muita infelicidade. E o que seria esse eu ideal? Bom, se prepara. Geralmente é uma lista de exigências impossíveis. Tem que ser um pai ou mãe de comercial de TV, ter um sucesso estrondoso na carreira, o corpo perfeito, um relacionamento de cinema e, de quebra, ser rico como Bill Gates, genial como Einstein e bom como Gandhi. É uma meta que já nasce pra gente não alcançar, né? E essa frase do Freud, olha, é um soco no estômago, mas é a mais pura verdade. Essa busca sem fim por uma perfeição que não existe acaba impedindo a gente de aceitar e de gostar de quem a gente realmente é. Mas em toda história de aprisionamento sempre chega uma hora que a casa cai. Um momento da verdade, sabe? Aquele ponto de virada em que a realidade simplesmente quebra essa ilusão da culpa e força a gente a encarar as coisas de frente. Muitas vezes dói, mas é absolutamente necessário. E aí fica a pergunta, né, se a culpa é uma prisão, qual é a chave para a liberdade? Como é que se sai desse lugar de vítima e se torna protagonista da própria vida? A resposta, como Jung já dizia, não está lá fora, está dentro. Para despertar, é preciso parar de procurar culpados e começar a olhar para dentro, para o nosso próprio papel na história. A jornada é interna. Pro Marcos, essa virada de chave veio de um jeito bem moderno. Uma mensagem de texto da esposa dele, a Ângela, depois de uma briga feia. E ela começa com algo que acerta em cheio. A negatividade constante dele, aquele discurso de vítima, estava começando a machucar a família de verdade. E aí ela continua e vai direto no ponto nevrálgico. Ela basicamente diz para ele parar de focar no que ele não tem, aquele sucesso profissional dos sonhos, e o desafia a enxergar o que ele já tem, uma família linda que ele estava deixando de lado por causa da amargura. E é aqui que a ficha realmente cai. A percepção de que essa obsessão dele com o fracasso não estava só machucando a si mesmo, mas estava ativamente destruindo a pessoa que ele mais amava. Essa verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente quebrou as defesas dele. A história do Marcos é forte, mas essa armadilha da culpa aparece de várias formas. Vamos ver o caso da Marta. Por fora, ela é o retrato do sucesso, uma juíza poderosa, respeitada. Mas por dentro, na vida privada, a história é outra. Ela vive presa num casamento humilhante, se sentindo amarga e cheia de desprezo por si mesma. E para Marta, o choque de realidade veio de onde ela talvez menos esperava, da melhor amiga, a Patrícia. Com uma honestidade brutal, a amiga se recusou a continuar vendo a Marta se destruir e arriscou a amizade para dizer a verdade que ninguém mais tinha coragem. Ok,
Então, depois desse choque de realidade, o que acontece? É aí que começa a grande virada. A transição da culpa para a responsabilidade. É a mudança de mentalidade de culpar o mundo para se perguntar qual é o meu papel nisso tudo e o que eu posso fazer a respeito. E essa jornada para assumir a responsabilidade pode ser resumida em 4 passos. Primeiro, encarar a dor de frente, sem fugir. Segundo, tomar a decisão de abandonar a culpa, de soltar. Terceiro, focar a energia só naquilo que está sob o nosso controle. E por último, dar um pequeno passo, mas um passo concreto, na direção da mudança. Sabe, a história da Marta lembra muito uma parábola budista. Falava de um vaso que era tão lindo, mas tão lindo, que os monges ficavam paralisados de medo de quebrá-lo. O problema só acabou quando um jovem monge teve a coragem de ir lá e quebrar o vaso. O casamento da Marta era esse vaso. Uma fachada perfeita que precisava ser destruída para que ela pudesse finalmente ser livre. E aqui que tudo se conecta. Ao assumir a responsabilidade e escolher perdoar, e aqui entra principalmente o auto-perdão, a gente consegue reescrever o final da nossa própria história. A gente transforma a dor em liberdade. E olha só que incrível essa comparação do Marcos. Ele saiu de um homem que se via como um fracassado, para alguém que descobriu que o maior sucesso da vida dele estava ali, o tempo todo, em casa, com a família. No lugar da amargura, entrou um sentimento de gratidão imensa. E a Marta, a liberdade dela foi igualmente transformadora. Ela terminou o casamento, mas não com briga, com barraco, como uma velha Marta talvez fizesse. Ela fez isso com uma calma e uma generosidade que surpreenderam a todos. Ela não quis vingança, ela escolheu a própria paz. E no fim das contas, a grande lição para Marta foi essa aqui. A verdadeira cura não viria de um novo amor ou de mais sucesso. Viria de, finalmente, aprender a se aceitar e a se amar. O auto-perdão foi a maior vitória dela. E com isso a gente encerra com uma reflexão, uma provocação, na verdade, inspirada em Sartre. A vida vai nos apresentar desafios, dores, até injustiças. A questão fundamental não é o que fizeram com a gente, mas o que cada um de nós escolhe fazer com o que fizeram conosco. O poder de reescrever a própria história está sempre nas nossas mãos.